Bom dia, meus amores. Tudo bem? Amados, a semana passada, no nosso encontro, não é? Nós falamos sobre as linguagens artísticas no tempo. Explicamos também, nós falamos, não é? Sobre as 9 musas e que a cada uma delas era atribuído talentos que elas concediam aos seres humanos. Passamos também pela Idade Média, como essa construção e essa classificação ainda ocorria. Aprendemos que hoje, devido a uma gama muito grande de linguagens artísticas, fica impossível essa classificação. Seria inviável, não seria, digamos assim, não seria de bom tom essa classificação. Falamos um pouco sobre as tradições religiosas. E antes mesmo de adentrarmos no conteúdo de temática número 4, que localiza-se na página 70, as 10 linguagens da arte e outras suposições, eu quero, não é, abrir aqui um parênteses para nós falarmos sobre as conexões da arte que se encontra na página 68. Arte e literatura. Porque no próximo conteúdo nós iremos falar sobre nas 10 linguagens artísticas, que na verdade no mundo da arte hoje, nós já não é mais considerado apenas 10, e sim 11. E entre essas artes, não é? Há a arte da literatura, considerada a sexta arte, que é a literatura. Então eu gostaria de conversar um pouco sobre essa linguagem artística por meio do conteúdo específico que há na página 66. Além de nos ajudarmos a elucidar, deixar mais claro o conteúdo que nós estamos trabalhando, ainda amplia ainda mais o nosso conhecimento. Pois bem, aqui na página 68 nós temos conexões, arte, literatura, música e palavra. Nós iremos trabalhar aqui o trovadorismo, que como vocês bem sabem, não é? O trovadorismo era um tipo literário, uma escola literária que trabalhava a poesia, mas era uma poesia cantada e que ela surge ali por volta já no comecinho, começo da Idade Média, não é? Em que o Império Romano, o poder do Império Romano ali quase alcança ali a Península Ibérica, mas não vai muito mais para frente, começa a definhar de fato, e aí aqueles países ali da Península Ibérica começam a tomar fôlego e aí vão buscar a sua independência. Então o trovadorismo ele surge ali, sul da França, Espanha, Portugal começa, não é? Ali naquele momento, Portugal já vai lutar mesmo pela sua independência, já vai se tornar mesmo um país de fato. Mas vamos falar aqui do trovadorismo um pouco, porque é uma linguagem, é uma literatura que tem início em Portugal. Então aqui nós vamos falar um pouquinho dessa linguagem artística. Bem, na Idade Média, um grupo de artistas ficou bem conhecido, eram os trovadores. Eles misturavam a arte da palavra, escrita e oral, com a música. Poetas e músicos, os trovadores, viviam como artistas andarilhos. Muitas vezes eram hospedados e patrocinados por famílias de nobres. Seus poemas eram declamados e cantados e versavam a respeito de temas ligados à poesia lírica e à satírica, aquelas famosas cantigas de amor, cantigas de amigo, que era aquela história do amor impossível nas cantigas de amor, não é? Que o trovador ele idealizava uma mulher e essa mulher geralmente ela era inatingível, ele nunca ia conseguir alcançá-la, então você vê ali um sofrimento, uma tristeza, uma dor, exatamente por isso, porque aquele trovador
que era o cantor, e muitas vezes o poeta, ele mesmo escrevia o seu poema, ele cantava o poema, ele mesmo musicalizava o poema por meio de lira, cita, harpa, viola, e eles eram chamados, né, para tocar, porque estamos falando aqui de idade medieval. Então, os grandes senhores feudais, quando eles faziam aqueles grandes jantares, não é? Para entreter o público, para entreter os convidados dele, eles convidavam lá os trovadores para irem, não é? Cantando as suas poesias e deixar o ambiente ainda mais agradável. Nos conteúdos líricos, os versos falavam de amores e amizades. Já no gênero satírico, o tom era de zombaria e difamação, porque eles utilizavam os poemas nessa época, quando surge o trovadorismo, ele surge com essa ideia de falar sobre o amor, mas também era uma maneira de denunciar os absurdos que aconteciam, principalmente ali na nobreza. Então era uma maneira, mas eles encontraram o trovadorismo foi uma maneira inteligente, não é? Deles colocarem o dedo nas feridas de determinados assuntos que eram velados e que ninguém poderia discutir. A poeta, escritora, tradutora, jornalista e professora brasileira Cecília Meirelles usou a estética do trovadorismo em alguns de seus poemas, recorrendo ao estilo conhecido como neotrovadorismo. O texto dessa importante poeta brasileira foi utilizado em uma das imagens das instalações de Alex Fleming, lá no começo do capítulo. A literatura é uma linguagem artística. Deixa eu explicar aqui para que vocês entendam por que a literatura ela está aqui e ela se encaixa como uma manifestação artística. Porque literatura, entendam, é a expressão do pensamento de um homem em um determinado período histórico. Então, por isso que a literatura é considerada uma linguagem artística. Porque esse homem, tirando ali o período da pré-história, não é? Até ali antes da invenção da escrita, esse homem ele não pensava. Mas a partir do momento que o homem percebe que tem algumas coisas, não é? Que ele senta, faz reflexões e fica pensando sobre o que aconteceu, aí ele descobre, não é, que ele é capaz de ficar, não é, voltando em certos assuntos, pensando sobre algo. Aí ele descobre o pensamento de fato e aí ele começa, não é, aí deslancha, digamos assim. E a literatura é exatamente o pensamento, não é? Trata-se desse homem e esse homem pensando. Só que o homem pensou na Idade Média, pensa, não é, na Idade Moderna, pensou na Antiguidade. Então, esses pensamentos, eles foram sendo escritos, não é? Ora por meio de história, ora por meio de poesia, ora por meio de uma música. E aí deu-se a literatura. São essas maneiras, não é? Esse homem que pensa, que sente, que sofre, não é? Que contesta, que fica revoltado com determinadas situações. E ao invés dele ficar, não é, digamos assim, batendo boca no meio da rua, ele escrevia seus textos. E o trovador fazia isso. A literatura é a arte das palavras e da retórica em forma de escritos, apreciada tanto em versos quanto em prosa. Além disso, pode ser vivenciada e analisada. Eu acredito que vocês gostaram, vocês devem até ter, né? Nossa, a professora começou com essa música do Fagner, não é? Mas eu espero que vocês tenham gostado, canteiros, né? Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Aí já é a parte da poesia de Cecília Meirelles, que ele, de uma maneira extremamente inteligente, usa uns fragmentos. É claro que ali na letra da música você vê que não é o poema tal qual da Cecília, mas ele pega alguns fragmentos, não é? Porque Cecília Meirelles bebia nessa fonte também, uma de suas fontes, não é? Era o trovadorismo, aquela coisa do amor, quando penso em você, enche os olhos de saudade.
Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Por que menos a felicidade? Porque o amor dele ou passou pela vida dele, ou é uma mulher que ele não pode ter, ou uma mulher que com quem ele já viveu, mas aí foi embora, não é? Mas ele diz assim: quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa. Olha, é um homem que tem muita coisa. Veja que é uma coisa sofrida. Menos a felicidade. Corre os meus dedos longos em versos tristes que invento. Nem aquilo a que me entrego já me traz contentamento. Olha o tamanho do sofrimento deste homem, não é? Como este homem está sofrendo por essa mulher e talvez ele nunca consiga, não é? Estar perto dela como ele quer estar. Ele até que fica próximo, mas não como ele gostaria. Vejam aí o sofrimento, não é? E a inteligência nos versos aí, na música de Fagner. Eu espero que vocês tenham gostado, porque realmente é uma música muito bonita. Canteiros é realmente uma música belíssima. E eu espero que vocês voltem novamente e escutem novamente, entendam a letra. Vai lá, busca um pouco mais do trovadorismo, vai entender um pouco mais a literatura. Nossa! Vocês vão ficar apaixonados. E aqui também já é o objeto da nossa atividade. Embora daqui a alguns instantes nós iremos entrar em uma outra temática, mas a atividade que nós faremos hoje para casa encontra-se na página 69, na qual vocês irão criar a sua própria poesia, seguindo essas orientações aqui abaixo, na página 69. Aproveite, deleitem-se, porque eu sei que vocês irão gostar. Pois bem, eu queria falar um pouco do trovadorismo. É claro que eu não expliquei todas as características, porque quando nós falamos, né, em trovadorismo, nós também temos que falar do contexto histórico onde ele estava inserido, para nós entendermos, né, o porquê daquela poesia. Eu aqui só dei algumas pinceladas, não é? Para que ficasse um pouco mais claro, mas é óbvio que se você vai lá no Google, digita lá, origem do nossa, vai cair uma infinidade de informações. Aí você pega aquele site, aquele que você considera mais confiável, aquele que você já está acostumado a buscar, vai lá, mergulha, você vai ver, você vai ficar assim, bobo de saber, quando você for contextualizar o trovadorismo, você vai ficar assim, nossa, enquanto o trovadorismo estava surgindo, surge Portugal, surge a expansão marítima. Nossa, vocês vão ficar assim impressionados com a quantidade de informações ao qual você vai ter acesso. Está surgindo a língua portuguesa, que até então não existia, está surgindo a língua portuguesa, surge o sistema feudal, é uma sociedade teocêntrica. Vocês irão se deleitar mesmo, se deliciar completamente, porque realmente é essa parte da literatura, trovadorismo e humanismo, que se encontra ali, que nasce, tem sua origem ali na Idade Medieval, elas são muito bonitas porque ela passa por esse homem. Este homem, ele está no meio de um caminho, ele está caminhando, ele está saindo daquele momento, daquele período histórico em que ele ele não precisava pensar. Não pensa, filho, não pensa, deixa que eu pense por ti, eu sou a igreja, eu penso por ti. Não pensa, não contesta, porque se você me contestar, você vai estar contestando o próprio Deus, então não perde tempo. Para que pensar? Tua cabeça pode usar para outras coisas, para carregar, não é, objetos. Precisa pensar não, deixa que eu penso, eu tenho algumas informações, não me contesta, porque se você estiver me contestando, você está contestando a Deus, e aí você vai para o inferno. Sabe como é que é o inferno? Já viu lá nas pinturas, tudo, sabe como é que é o inferno? Nossa, quer ir para o inferno? Não, quero não. Então não precisa pensar não perde tempo com isso não, deixa que eu faço isso, só a igreja. Eu represento a sociedade, a cultura, deixa comigo que eu faço. Vai lá fazer o que você tem que fazer e tudo bem. Então, é esse homem que ele está começando a dizer, tem alguma coisa errada nessa história aí. Como é que eu trabalho pra caramba, faço um monte de coisa, planto, tenho aqui esse pequena faixa de terra que foi concedida para mim,
eu planto todo esse vasto trigo aqui, aí o senhor feudal vem, pega mais da metade do trigo que eu plantei. Suponhamos que depois que eu colhi, eu juntei 200 sacas de trigo. O senhor feudal vem, leva. Eu juntei 200 sacas. Ele leva 190. Eu fico só com 10. Tá? Isso aí tá errado. Aí ele começa a pensar sobre isso. Poxa, eu trabalhei tanto, meses arando, cultivando, plantando. Quando eu colho, ele vem, pega 190, eu fico só com 10. Isso aí não tá bacana, não tá legal.